Fala, meu amigo Gustavo Silva, prazerzão falar com você e todos aí do Cotovelada Giratória. Como vocês puderam ver, o vídeo de hoje tá pra lá de especial, isso porque o Antônio Bigfoot Silva, o Antônio Pezão, concedeu aqui uma entrevista para o canal Cotovelada Giratória, onde ele abriu o coração aí, falando sobre sua carreira e sobre sua aposentadoria do MMA. É isso mesmo, para quem não sabe, o Pezão se aposentou no MMA no último dia 10. E ele vai contar tudo aqui pra vocês. Portanto, eu peço que deixe o like aí pra dar aquela moral, porque o vídeo tá show de bola e bora lá. Mas conta pra galera aí, Pezão, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e encontrar o seu eu do passado, ainda menininho, qual conselho você daria para você mesmo? Gustavo, eu dizia a uma criança aí, ainda menina, eu olhava para ele e dizia, ó, seja humilde, seja forte, perseverante, entendeu? Que você tenha muito foco nos seus objetivos e não desista jamais. E com certeza mandaria se espelhar num Pezão em relação a isso, porque graças a Deus eu tive muito isso. Continuo tendo, entendeu? Me aposentei do esporte, mas agora vou continuar no esporte, no jiu-jitsu, no grappling, entendeu? Desde os 5 anos que eu tô na arte marcial e jamais eu pretendo sair. Exatamente, o Pezão é um exemplo de humildade, eu assino embaixo e acredito que 100% das pessoas assistindo aqui a esse vídeo também vão concordar, é um dos lutadores mais humildes e mais gente boa de todos os tempos da história desse esporte. Indo para nossa segunda pergunta, Pezão, a gente sabe aí que você já dividiu o cage com alguns dos maiores lutadores de todos os tempos e já venceu grandes nomes aí como Fedor Emelianenko, que é tido por muitos aí como o maior peso pesado da história e muita gente o coloca como o maior lutador peso por peso de todos os tempos. Já venceu a Alistair Overeem, um dos lutadores mais talentosos da história dessa categoria. Já venceu o Andrei Arlovski, que foi campeão no UFC, uma lenda viva do MMA. Já dividiu aí o queijo com Daniel Cormier, com o Caim Velasquez. E a pergunta é a seguinte: qual o maior momento de toda a sua carreira? Eu acredito que o momento que mais marcou, sem sombra de dúvida, foi contra o Fedor Emelianenko, porque eu ficava aí até de manhã para assistir a luta dele no Pride. É um cara que eu sempre me espelhei pela questão da humildade. Ele nunca quis ser melhor do que alguém, nunca foi de falar besteira. Ele chegava lá, lutava, ganhava e pronto, entendeu? Então eu sempre me espelhei muito nele também. Então eu acredito que o momento mais especial foi contra o Fedor Emelianenko. Dá pra ver por essa resposta o tamanho da humildade do Pezão, porque outros lutadores poderiam simplesmente achincalhar o Fedor. Eu bati no maior de todos os tempos e tal, poderia tirar aquela onda, mas não. Ele abre o coração e fala aí, pô, é meu ídolo, o cara que eu ficava acordado até altas horas, no caso até de manhã, pra ver lutar. E eu fico imaginando, cara, como é que é estar frente a frente ali com o seu ídolo para uma luta de MMA, peso pesado, e no final das contas ainda sair como vencedor. Você chegar lá e bater seu ídolo. Deve ser uma sensação única. Mas e aí, Pezão, falando em momentos especiais, ficou faltando alguma coisa na sua carreira ou você está satisfeito com tudo que aconteceu até o final? Com certeza o que faltou na minha carreira aí foi o título do UFC, que eu bati na porta aí, fiquei muito perto, mas infelizmente não consegui. Eu acho que para todo atleta o objetivo é o cinturão, mas fiquei ali com só na vontade, mas eu acho que o que faltou mesmo foi o cinturão do UFC para fechar com chave de ouro. Cara, faltou o ouro do Ultimate. Eu já imaginava que seria essa a sua resposta em relação ao que ficou faltando aí em sua carreira. Mas em compensação, meu parceiro, você venceu o Fedor Emelianenko. Talvez esse seja um título ainda maior do que você ter um cinturão do Ultimate. Não são muitas as pessoas que podem bater no peito e falar, eu venci o Fedor. E eu me lembro dessa época aí, inclusive o Pezão conquistou a chance de disputa de cinturão no UFC contra Caim Velasquez após bater
o Alistair Overeem, em um combate que ele era bem zebra, ninguém acreditava no Pezão, ele foi lá e aplicou um nocaute avassalador, deixou o Overeem apagado, ainda tirou aquela onda, porque o Overeem falou muita besteira. Cara, ali foi um dos momentos mais marcantes, assim, dos pesos pesados, cara, aquela vitória mais gostosa de se ver acontecer. Mas e aí, Pezão, quando foi o seu primeiro contato aí com as artes marciais e por que aconteceu? Conta pra galera aí. Então, meu primeiro contato com as artes marciais foi com 5 anos de idade. Eu passando por uma escola estadual, estava andando com meus pais, estava tendo uma apresentação de karatê. Eu vi todo mundo fazendo os movimentos iguais, eu vi todo mundo de branco e aquilo. Eu pedi um kimono pro meu pai, ele me deu esse kimono e começou tudo aos 5 anos de idade. Rapaz, o cara começou cedo nas artes marciais, hein? 5 aninhos de idade, já estava treinando, acaba de aposentar e continua no esporte para ensinar. Pô, o cara é um verdadeiro artista marcial. Mas e aí, Pezão? Coisa que muita gente que apenas assiste aí ao MMA, mas nunca praticou, e tem aquela curiosidade de saber, o lutador tem medo de lutar? Rola aquele medo, aquele friozinho na barriga antes da luta ou não? Vocês se acostumam aí em relação ao dia a dia de treino pesado e tudo mais, e acabam indo pra luta como uma atividade qualquer? Conta pra galera aí. Olha, Gustavo, eu acredito que medo não pode existir. Lógico que a gente tem uma adrenalina, ansiedade, eu sempre fica aquele frio na barriga, mas não medo. No dia a dia, os treinos são... eu vou te falar que isso aqui é 80% da luta a diferença, se não for 100%. A diferença é que usamos uma luva que é maior e caneleira, entendeu? E podemos também usar o protetor de cabeça. Mas a questão do ritmo de treino, a força, é muito semelhante da luta no dia oficial mesmo. Eu vou te falar que eu já fiz treinos aí com Minotauro, com Cigano, que eu vou te falar, não tinha diferença de luta não, entendeu? Eu já fiz treino com Cigano que quando terminou de rapaz, se isso aí fosse no UFC, você tinha ganhado o prêmio da noite. É um treino muito forte, inteligente, entendeu? Aqui a diferença era só o material mesmo usado, mas a mesma proporção da luta. Olha só, vendo essa resposta do Pezão sobre o dia a dia do atleta, que é quase tão pesado aí quanto uma luta, eu tenho que rever aqui alguns comentários que eu faço. Às vezes eu acabo pegando pesado com algum lutador que teve um desempenho ruim, principalmente quando é lutador que eu gosto, né? Que a gente tem aquela torcida e tem um desempenho aquém, a gente acaba falando algumas besteiras. E aí, na humildade, cara, você tem que ver uma resposta dessa aí, baixar a bola e não fazer comentários tão pesados não, porque imagina só, uma luta de MMA, pô, você já viu, por exemplo, a luta do Pezão contra o Mark Hunt, uma das lutas mais sangrentas da história do MMA. A gente já viu Rob Lawler contra Rory McDonald, outra luta super sangrenta. E aí você imagina esses caras vivendo esse tipo de coisa no dia a dia, cara, todo dia treinando e tendo é claro que não vai ser um combate tão sangrento como aqueles. O Pezão explicou aí que tem um material diferente para não machucar tanto, mas a pegada é praticamente a mesma. Imagina esses caras vivendo esse dia a dia todo aí, e aí chega um maluco igual eu aqui, que não leva porrada na cara e vai descer o cacete nos caras. Não. Então a gente vê uma resposta dessa aí, tem que, na humildade, baixar um pouco a bola e rever alguns comentários. Eu prometo que eu vou fazer isso aqui. Mas e aí, Pezão, conta pra galera, qual a sua maior inspiração nesse esporte? Qual o seu maior ídolo? Olha, o meu maior ídolo, Gustavo, dentro do esporte, eu sempre deixei bem claro, o Minotauro, entendeu? Um cara super humilde, um cara que eu estava sempre também, assim como o Fedor, assistindo, acompanhando. Depois, quando eu comecei a lutar, o Minotauro me trouxe da Inglaterra. Passei uma época treinando com ele no Rio de Janeiro, então você imagina, você tem um ídolo e de repente você está do lado daquele ídolo, está treinando com aquele ídolo. Para mim foi incrível aquele momento. Mas um cara que eu sempre me espelhei por causa da humildade, entendeu? Por ser um grande lutador, muito técnico, e peso pesado também, sempre foi o Minotauro. Pezão, conta pra galera inscrita no Cotovelada Giratória, qual a sua derrota assim mais marcante? Obviamente
pro lado negativo, aquela derrota que, pô, que mais te chateou em toda a sua carreira? Olha, a derrota, Gustavo, que eu mais senti ali foi pelo cinturão do UFC, que eu tinha certeza que eu estava muito bem para lutar, eu vinha treinando absurdo, entendeu? Eu terminei o fato de fazer meus treinamentos aí 10 rounds de 5 para lutar 5 de 5. Fiz um ótimo trabalho na época com o Catel Cobes lá na América Top Team, com o Everton, entendeu? Então eu estava muito preparado, entendeu? E aconteceu ali de eu levar um soco na época, senti o soco, mas com certeza ainda daria para lutar, porque luta pelo cinturão não é para se parar tão rápido. E aí o árbitro parou na época e foi o que eu mais senti mesmo, foi a luta pelo cinturão. Eu imagino o quanto deve ter sido doloroso para você chegar ali na porta para entrar e pegar o ouro do Ultimate e acabou batendo na trave, como você disse aí, contra o Caim Velasquez. E olha que raça tem o Pezão, hein? O cara queria continuar, tava com aquele fogo, aquele gás todo ali. E a gente já viu muita reviravolta dentro do MMA, que a gente imagina, ali já perdeu e acabou que o lutador conseguiu dar a volta por cima, como por exemplo o Jake Congo contra o Pat Bellery, cara. Quem não se lembra dessa luta, pesquisa no YouTube que vocês vão entender do que eu estou falando. Brock Lesnar contra Shane Cowan também foi uma grande virada. Então sim, ele tinha a chance de se recuperar. E se o Pezão acerta uma mão dura ali no Caim ou qualquer outro lutador, a gente sabe que era nocaute na certa. E aproveitando o gancho aqui para fazer aquela pergunta, cara, porque a gente sabe, lutador é difícil parar para valer. O cara às vezes se aposenta 3, 4, 5 vezes, está sempre voltando. E aí, Pezão, alguma coisa lhe faria voltar a lutar MMA ou não? Acabou de vez? Olha, Gustavo, parei mesmo, entendeu? Eu tô com esse sentimento de missão cumprida, vivi momentos maravilhosos na minha carreira, entre vitórias e derrotas, porque eu acredito que até as derrotas me ensinou bastante, entendeu? Porque não é só a vitória que te ensina, eu acho que no momento de uma derrota você para, você diz, não, o que está acontecendo, achei o porquê que aquilo estava acontecendo na minha vida, sei o que estava acontecendo, e por isso que infelizmente houve algumas derrotas, mas eu não vou dizer, teria volta. Eu deixei bem claro o evento que eu lutei agora, eu fiz uma luta de 3 rounds, onde nós nos acertamos vários golpes em pé, fizemos uma luta muito boa. O meu adversário, ele me segurou bastante na grade, entendeu? Mas eu coloquei para baixo, eu fui para as costas dele, entendeu? Eu chutei bastante, então eu tenho certeza absoluta que de quem assistiu, quem entende de MMA, que eu saí vencedor. E infelizmente na hora da decisão lá deram para o meu adversário. Eu fiquei meio sem saber na hora como agir. Depois, novamente, é o segundo cara que eu luto desse empresário lá, que é o dono do evento. E a segunda vez que acontece isso, eu até comentei com ele, eu digo, o segundo atleta seu que eu luto, e é a segunda vez que acontece isso, entendeu? Então eu falei para ele, eu digo, eu parei, me aposentei, mas por tudo que aconteceu, porque eu sei que eu saí vencedor, eu lutaria com ele de novo. Se você quiser que eu luto com ele com o maior prazer, só não demora muito me dar a luta, porque eu venho num ritmo muito bom de treinamento e quero continuar. Então era a única forma para me voltar. Inclusive já teve alguns eventos aí da Rússia, da Inglaterra entrando em contato comigo, e eu não tô querendo, não peguei mais. Mas essa revanche aí com certeza eu faria. A gente sabe como são alguns desses eventos assim, né? Acontecem esses, vamos falar aqui a linguagem certa? Você não falou, não, eu vou falar, roubos dentro do MMA. Você lembra do Fedor contra o Maldonado, cara? O Maldonado deu uma surra no último Imperador e tiveram a pachorra de dar vitória pro Fedor. Depois de muita confusão, anularam lá e deram um empate, mas pô, todo mundo viu que o Maldonado
venceu. E o que aconteceu com você aí, Pezão, foi a exata mesma coisa, cara. Infelizmente, para vencer esse tipo de luta, você vai ter que apagar o cara, vai ter que nocautear, deixar o cara apagado lá no chão. E deve ter ficado aquele gostinho amargo mesmo, né? De você saber que você venceu aquela luta e simplesmente deram vitória para o seu adversário completamente injusto. Mas e aí, Pezão, falando em aposentadoria, o que você me diz? Vai continuar trabalhando no meio do esporte? Vai continuar sendo aí treinador? Gustavo, sim, Gustavo, é como eu falei em uma pergunta mais à frente aí, uma das primeiras, eu tô desde os 5 anos de idade na arte marcial, eu comecei no Karatê, então eu tenho minha vida dentro da arte marcial, eu tenho 43 anos, entendeu? Com 5 anos eu comecei na arte marcial, então tem muito tempo. Então não quero sair, quero continuar, pretendo abrir uma academia para mim, entendeu? Estou esperando algumas coisas serem resolvidas aí para mim poder voltar para os Estados Unidos e abrir uma academia e continuar no jiu-jitsu. Eu sou faixa preta 3 graus, então quero aí continuar minha vida dentro do esporte. Não sei se dentro do MMA, porque profissional de MMA é muito complicado. É muito ego, é muita coisa, entendeu? Eu não sei. Sobre trabalhar com MMA, eu não sei, mas com certeza dentro do jiu-jitsu, com os amadores, crianças, idosos, entendeu? Para mim vai ser um grande prazer continuar dentro da arte marcial. As artes marciais aí tá no sangue mesmo, né, cara? Desde os 5 anos de idade, praticamente uma vida inteira dedicada ao esporte. E olha, eu tenho certeza que quem for seu aluno aí e tiver força de vontade vai chegar longe, porque você é um cara muito humilde, um cara muito esforçado. E quem tiver essa sorte de ser aluno teu, cara, e tiver a força de vontade que você tem, ou pelo menos 50% da força de vontade que você tem, que você teve ao longo de toda a sua carreira até aqui, tem tudo para brilhar. Deixa a tua mensagem aí, Pezão, para seus fãs aí, a galera que te acompanhou ao longo de toda a tua carreira, e também aquele velho conselho para quem está querendo iniciar aí no MMA. O que você diria para todo esse pessoal? Bora lá! Gustavo, a mensagem que eu deixo aí, que eu quero deixar para quem está começando aí na arte marcial, quem sonha em ser um lutador, quem sonha em chegar em grandes eventos como o UFC, ter disciplina, entendeu? Eu acho que o principal de tudo é respeitar pai e mãe, entendeu? Respeitar o ser humano em geral, entendeu? E ter muito foco, ter muita vontade, não desistir nos obstáculos, porque sempre vai existir os obstáculos. Quando eu comecei, para mim foi muito difícil, mas eu estava determinado no que eu queria e graças a Deus consegui. Todo começo é complicado, todo começo é muito difícil, questão de apoio, entendeu? Patrocínio, mas quem quer, não desista, sonhe, porque o sonho faz parte, mas para o sonho virar realidade, tem que correr atrás, tem que realmente querer, tem que se dedicar. Então seria essa mensagem aí que eu deixaria para quem está começando, para esses jovens aí que tem muita vontade, muita sede e muita gana de conseguir entrar no octógono e fazer grandes lutas. Forte abraço para todos, fiquem com Deus, tamo junto e muito obrigado por tudo, por esses 19 anos aí da minha carreira. Foi tudo maravilhoso. Para aqueles que torceram, muito obrigado. Para aqueles que sempre criticaram de forma para querer às vezes me colocar para baixo, porque o atleta, para muita gente, tem que só vencer, ele não pode tropeçar, ele não pode perder, mas muito obrigado até por vocês mesmos, como dizem, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Entendeu? E muito obrigado a todos aí que sempre torceram, que me mandaram mensagem, que sempre tiveram ali na televisão de madrugada ali para assistir minhas lutas. Valeu, tudo de bom para vocês. Deus abençoe a todos. Tamo juntos. Chegamos ao final dessa entrevista aí com o Antônio Bigfoot Silva, o Pezão. Eu quero agradecer demais por ele ter aceitado aí trocar essa ideia, abrir o coração sobre sua carreira, sobre sua aposentadoria. Cara, foi uma honra receber você aqui no canal Cotovelada Giratória e aprendi muito, tá? Aprendi demais aqui
com essa entrevista, como por exemplo, eu sou um cara que eu falo, eu não tenho papas na língua e às vezes acabo exagerando em alguns comentários, como por exemplo falar que o lutador X é ruim, que o lutador Y não presta, aquela coisa toda. E cara, depois de ver você falando com toda a sua humildade e depois de ver você relatando aí o que acontece no dia a dia de um lutador, cara, a gente para pensar e refletir, caramba, eu às vezes pego pesado muito injustamente o que esses caras vivem aí no dia a dia para chegar lá no octógono, no cage e apresentar o show pra gente, assistir, a gente tá aqui no sofá ou às vezes deitado na cama na maior tranquilidade do mundo, vendo os caras darem porrada, receber porrada e aí depois vai falar mal, vai pegar pesado com o cara, dizendo que o cara é ruim, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Cara, eu me arrependo de muita coisa que eu disse depois do que eu vi o Pezão falar e vocês podem ter certeza que eu serei outro completamente diferente depois dessa entrevista. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de falar a verdade, tá? Mas a maneira de me expressar eu vou mudar bastante depois dessa entrevista que eu tive aqui com o Pezão. Muito obrigado ao Antônio Bigfoot Silva, espero que ele curta bastante aí agora com a sua família. Quero agradecer a sua esposa também, a Ana Carla, que ajudou demais nesse vídeo aqui. Foi com ela que eu entrei em contato sobre a entrevista. Muito obrigado. Agora vai curtir tua aposentadoria, cara. Eu sei que você vai continuar treinando aí seu jiu-jitsu, sua arte marcial tá no sangue. Desejo tudo de bom que Deus tem a oferecer para vocês todos. Parabéns pela sua carreira. E agora eu quero saber de você que está aí do outro lado assistindo, o que você achou dessa entrevista, o que você tem a dizer pro Antônio Bigfoot Silva, Pezão. Deixa aqui embaixo no campo de comentários, vai deixando o like aí, porque o vídeo ficou show de bola. Tamo junto, valeu e até mais.